Olá, iniciamos mais uma série para a TV Panificação Brasileira. Desta vez vamos estar focando algo bem em linha com o que está acontecendo no Brasil com relação à pandemia do coronavírus. Nós vamos estar fazendo, dentro do trabalho histórico, uma comparação entre a gripe espanhola e o coronavírus e o quanto isso afeta os consumidores e afeta as padarias. Então é bem interessante porque nós temos nos dedicado à história da panificação e percebemos que esses fatores históricos afetam não só a nível econômico, mas afeta também a nível de hábito de consumo. Então são fatos interessantes, e a gente já narrou isso em outros vídeos, mas desta vez a gente quer fazer uma série comparando o que aconteceu com a gripe espanhola do Brasil e está acontecendo agora com o coronavírus. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos estar falando sobre a chegada da gripe espanhola no Brasil. Então, ela é decorrente da pandemia do vírus influenza, né? E nós temos aqui vários textos que nós fomos compilando para que a gente pudesse estar muito bem embasado nos fatos históricos que foram acontecendo no decorrer dos anos. E um primeiro detalhe interessante, a história tem muita dessa coisa, né, pinçada de cada momento, é que estamos quase a um século das ocorrências da gripe espanhola. Que coisa, né? Com esses marcos, né? São muito interessantes. Então, a chegada da gripe espanhola, vejam só, vá fazendo comparativos com o que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. Nós temos aqui o texto seguinte, ó, no Brasil a epidemia chegou em setembro de 1918. O navio Demerara, vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que era a capital federal. No mesmo mês, marinheiros que prestavam serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, desembarcam doentes no porto de Recife. É bom lembrar que esses portos eram os portos principais, né, ou eram portos importantes para o desembarque de farinha de trigo. Ali já se tinha moinhos de trigo, como o Moinho Fluminense, que foi ali inaugurado em 1888, 1889, quer dizer, já tem abastecimento de moinho, fluxo de moinhos, fluxo de navios trazendo trigo, levando farinha. Então há uma movimentação muito grande nesses portos de produtos relacionados à panificação. E aí, nesse registro, se fala que esses três portos foram a entrada, foram por onde vieram. Veja só, do exterior para o Brasil, né? Então é o que se fala da gripe importada, né? A linguagem atual é o vírus importado e o vírus comunitário quando já está dentro do país. Em poucas semanas, em pouco mais de 2 semanas, surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste e em São Paulo. Aí vamos lá pular agora para fazer um comparativo com o coronavírus. O Ministério da Saúde, né, registrou, tem uma pouca confusão aí, mas registrou a primeira morte do Covid-19, que é o coronavírus, no fim de janeiro. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, houve uma hospitalização em razão de doença já na 4ª semana do ano. Então, o primeiro caso de coronavírus no Brasil, que já se estendeu, né, os números, você pode estar atualizando aí, mas os números já são bastante crescentes, tem sido confirmado já em fevereiro. Inicialmente, o Ministério da Saúde informou que apenas era um caso confirmado hospitalizado. Depois comunicou que se tratava de uma mulher de 75 anos que morreu em Minas. E ainda vem todas outras informações de casos aonde se registra essa chegada. Então veja só, foi importado, assim como foi a gripe espanhola. Então, detalhes da história e dos portos ali de entrada. E no coronavírus,
a entrada foi através de aeroportos, né, onde pessoas vindo de outros países, Itália, China, que foi onde originou o coronavírus. Então, detalhes importantes aí. Primeiro comparativo. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos deixar você aí já atento, porque nós vamos estar na sequência fazendo outros comparativos da gripe espanhola com o coronavírus. Tem muita coisa interessante para você estar ouvindo. São vídeos curtos e nos acompanhe aí nas próximas edições. Dê um like nesse programa, se inscreva e acompanhe também nossas mídias sociais que aparecem aí para você. Até o próximo programa, nós vamos estar trazendo outras informações para você. Até já.